A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 16, e versículo de número 1 ao 4, que vai nos dizer assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra, irmãos. Quando Deus ele tem uma promessa na nossa vida, ele não precisa da nossa ajuda para que a promessa encontre cumprimento. Hoje Deus diz para você que é melhor você aguardar nele. Se ele te fez uma promessa, se ele disse que vai fazer algo acontecer na sua vida, aguarde no tempo dele, mesmo que isso para você pareça demorar. Muitas vezes a promessa de Deus na nossa vida vai parecer que está tardando. Mas eu quero lhe dizer uma coisa através dessa palavra: Deus não está tardando. Ele está preparando você para receber o milagre, porque o milagre, irmãos, sempre esteve preparado. As vitórias, as bênçãos, as promessas, Deus, ele já havia preparado para mim e para Xarabacandarasto e para a sua vida. Mas nós precisamos entender uma coisa da parte de Deus: se a gente não recebeu a promessa do Senhor ainda, porque não estamos preparados. A promessa sempre esteve preparada, mas Deus primeiro está preparando você. Você vai observar que Deus deixou bem claro para Abrão que Deus cumpriria a promessa dele. Ou seja, Deus não precisava de ajuda para o cumprimento da palavra dele sobre a casa de Abrão. Hoje Deus diz para você: eu não preciso de ajuda para cumprir o que eu te prometi, mas Senhor, é impossível. Senhor, não tem a possibilidade. Deus está dizendo: mesmo que seja impossível, entregue nas minhas mãos e deixe eu trabalhar. Não queira trabalhar, não queira fazer aquilo que não é da sua incumbência, aquilo que não é da sua alçada. Entregue tudo nas mãos do Senhor para que Deus trabalhe da forma dele. Declare comigo: eu vou me entregar tudo nas mãos de Deus e quem vai trabalhar é Ele. Eu vou me entregar tudo nas mãos de Deus e quem vai trabalhar é Ele. Você vai observar aqui que quando Sarai observou que ela não dava filhos a Abrão, ela diz aqui para ele, ó: o Senhor me tem impedido de dar à luz a filhos. Se Deus impediu a Sarai, é porque, irmãos, porque não era o tempo. Se Deus fechou a porta, é porque não é o tempo. Mas, irmã, eu queria muito neste momento, e Deus está dizendo: é porque não é o tempo. É por isso que não aconteceu. E você precisa entender isso diariamente. Nós precisamos entender. Porque senão, irmãos, nós acabamos tomando atitudes precipitadas por pensar que Deus não vai cumprir porque Ele nos esqueceu. Porque o tempo passou e não faz sentido o que Deus disse. Pode não fazer sentido para você, para mim, para nós, mas Deus sabe o que está fazendo e Ele trabalha no meio da impossibilidade. O cenário de Abrão precisava ficar mais impossível para que ele entendesse que aquilo ali era um milagre, que não era sobre a ajuda dele ou a força do braço dele, mas era sobre o Deus que encontra cumprimento na nossa história com as suas palavras. Você vai observar aqui que quando ela diz que o Senhor estava impedindo ela de dar à luz, ela precisava ter o quê? Sabedoria. Se Deus está impedindo, é sinal de que não é o tempo. Se não é o tempo, é porque não estamos preparados para viver o propósito. Mas não foi assim que Sara pensou. Sara não pensou dessa forma, mas ela disse: toma Agar, minha serva. Ou seja, eu vou dar um jeitinho aqui para a promessa acontecer. Sabe aquele negócio de pegar atalho, de encurtar caminho que Deus não mandou você fazer? Pois é, tire isso da sua mente e do seu coração. Não faça como Sarai. Não execute o que Deus não mandou você executar. O que tem de pessoas, irmãos, que estão vivendo dores irreparáveis porque tentaram encurtar o caminho.
Porque tentaram resolver as coisas com a força do próprio braço. Irmãos, nós não precisamos resolver as coisas com a força do nosso próprio braço, mas nós precisamos entender uma coisa: o meu Deus me fez a promessa, Ele não precisa de ajuda para o cumprimento da mesma. Ele só quer que eu me posicione, que eu acredite, que eu obedeça. E o restante quem faz é Deus, não somos nós, não é você quem traz cumprimento à palavra, não é você quem faz a palavra de Deus acontecer na sua história. Mas quem traz o cumprimento para a palavra é o próprio Deus. Você vai observar aqui, irmãos, que quando Sarai ela dá um conselho para Abrão, Abrão anuiu o conselho de Sara. Cuidado com os conselhos que você tem ouvido. Porque muitas vezes vão ter conselhos que vão parecer que é para o nosso bem, mas não é. E nós precisamos ter discernimento para compreendermos qual conselho nós devemos tomar para a nossa vida e qual nós devemos descartar. Pode ser quem for. Se te aconselhar fora do padrão, fora do que Deus ordenou, fora da lógica de Deus para a sua vida, não aceite o conselho. Cuidado com conselhos, cuidado com palavras contrárias, cuidado com ajuda que Deus não mandou te entregarem. Cuidado com caminhos que Deus não mandou você trilhar, mas irmã, está demorando muito a promessa e eu estou vendo um atalho aqui. Eu estou recebendo um conselho e a pessoa está dizendo não vale a pena não, você está perdendo o seu tempo. Você está orando por este casamento, é perca de tempo. Você está orando por este ministério, é perca de tempo. E Deus está dizendo hoje, através dessa palavra para você, cuidado com conselhos. Cuidado com aquilo que pessoas têm dito, que está fora da lógica de Deus para a sua vida. Quando Sarai aconselhou Abrão, Abrão não tomou conselho com Deus, irmãos. Abrão não viu se Deus confirmaria aquele passo ou não, mas Abrão foi lá e anuiu o conselho. Abrão foi lá e fez o que Sarai falou. Você pode amar uma pessoa, mas se ela falar contra aquilo que Deus lhe disse, você não pode tomar aquele conselho. Você não pode tomar aquele negócio como a direção da sua vida. Abrão errou por quê? Porque ele anuiu o conselho de Sarai. E a Bíblia diz que Sarai ali pegou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido. Deus não mandou ela fazer isso. Mas ela queria ver, irmão, o cumprimento da palavra de Deus, pois essa é a palavra de Deus, o cumprimento é dele. É isso que nós precisamos entender. Deus não precisa da minha e da sua ajuda para trabalhar. Deus não precisa da minha e da sua ajuda para fazer o milagre acontecer. Ele faz o milagre acontecer conforme a vontade dele, não a nossa. Quando você compreende isso, meu irmão e minha irmã, você consegue viver os propósitos que Deus direcionou para a sua vida. Quando você entende, não sou eu quem faço. Quando você entende, não sou eu quem abre a porta. Não sou eu quem dita o tempo e as regras, mas quem direciona tudo é Deus. Deus não precisa da minha e da sua ajuda para trabalhar, mas Ele trabalha da forma dele. E aqui você vai observar que Deus em momento nenhum interferiu naquilo que Sarai e Abrão estavam pensando em fazer e naquilo que eles fizeram, executaram. Deus deixou. Porque nós temos livre arbítrio, mas também temos consequências das nossas escolhas, daquilo que nós escolhemos. E hoje Deus diz para você através dessa palavra: não escolha direções que eu não aprovo. Não tome atitudes precipitadas, por quê? Porque você pode até ter livre arbítrio, mas você vai acabar colhendo aquilo que você plantou. Irmãos, começou uma tribulação na casa de Abrão e Sarai. A Bíblia diz que a serva, ela concebeu, versículo 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Só que Sarai pensou o quê? Qual era o pensamento de Sarai? Que ela se edificaria com filhos por meio da serva. Só que não foi o que Deus havia dito. Por quê? Porque Sarai iria gerar o filho dela. Ela não precisaria da ajuda do ser humano. Deus está dizendo para você hoje: se Deus lhe fez uma promessa, quem vai trazer o cumprimento é Deus. Você não precisa que o ser humano faça nada por você se Deus não mandar. Hoje Deus diz para você: eu trarei o cumprimento, a palavra que eu, o Senhor, lancei na sua vida. Quem vai fazer na sua história sou eu. Aconteceu da forma que Sarai pensou, que ela imaginou, que ela arquitetou e planejou? Não.
Aconteceu de maneira totalmente diferente. E a Bíblia diz que a serva assim concebeu, mas quando ela concebe, ela vendo que tinha concebido, foi sua senhora por ela desprezada, ou seja, ela começa a desprezar a Sarai. Aí eu lhe pergunto, quem foi que plantou esse desprezo? Quem foi que plantou este problema? Muitas vezes nós plantamos problema por causa da precipitação. Declare comigo, eu vou ter cuidado, eu não vou me precipitar. Eu vou ter cuidado, eu não vou me precipitar. Você lembra que eu falei que a precipitação, você pode até tomar a direção da precipitação, porque você tem livre-arbítrio, mas as consequências chegam. Então, quando nós lemos aqui que Sarai foi desprezada pela sua própria serva, entendemos o que é consequência das próprias atitudes dela, porque ela se precipitou. Porque ela achou que Deus precisava de ajuda para trabalhar. E eu quero lhe dizer uma coisa. Deus não precisa da minha e da sua ajuda para trazer o cumprimento à palavra dele. Eu sei que esperar não é fácil. Mas esta palavra, irmãos, é Deus aconselhando pessoas aqui dizendo, mesmo que não esteja fácil, continue aguardando. Mesmo que não esteja fácil, continue esperando. Mas, Senhor, é porque a rota tal, a direção tal é melhor. E Deus está dizendo, eu sei o que é melhor para a sua vida. Se ainda não aconteceu algumas palavras de Deus na sua história, é porque Deus está te poupando de algo que você não está preparado para viver. Ei, da rabacandore caia rasto na baia. Se não aconteceu algo na tua vida ainda, Deus está forjando o teu caráter. Deus está trabalhando em você e Ele está dizendo, depois que você estiver preparada, depois que você estiver preparado, eu, o Senhor, farei encontrar cumprimento a minha palavra na sua vida. Mas enquanto isso, aguarde. Mas enquanto isso, espere. Eu sei que não é fácil esperar, mas é possível. Não é impossível você esperar, não, é possível. E você pode aguardar em Deus sabendo de uma coisa, esperar em Deus não é em vão. Mas é ter a certeza que Ele vai trazer o cumprimento à palavra dEle no tempo certo. É ter a certeza de que Ele vai fazer o impossível acontecer e o nome dEle será glorificado, mas é no tempo dEle, não é no meu. Um grande problema chegou na casa do patriarca. Por quê? Por causa de uma precipitação. E hoje Deus diz para você, tem problemas que podem ser evitados no seu casamento. Tem problemas que podem ser evitados na sua saúde. Tem problemas que podem ser evitados no seu ministério, nas suas finanças, nas suas emoções. Mas isso tudo vai depender do seu posicionamento, da sua posição. Porque muitas vezes, irmãos, nos posicionamos de maneira errada e depois nós queremos cobrar de Deus o conserto daquilo que a gente fez de errado. Quem fez o erro aqui foi Deus. Deus foi consultado antes da atitude ser tomada? Não, irmãos. Então a consequência chegaria para aquele casal mesmo que eles fossem escolha de Deus. Não é porque somos escolhas de Deus, não é porque Deus nos ama, irmãos, que nós vamos estar isentos de colher aquilo que nós plantamos. Tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Então tem uma colheita. Quando começa uma tribulação, uma guerra dentro da própria casa de Abraão, foi o que, irmãos? Uma colheita. Colheita de quê, irmã? Da precipitação. Porque Sarai olhou e disse, Deus tem me impedido de gerar filho. Se Deus está impedindo, eu vou tomar a minha direção, vou dar meu jeito. Que possamos entender que Deus não precisa de jeitinho meu e nem seu para trabalhar. Se Ele lhe fez uma promessa, quem vai trazer o cumprimento para a mesma será Deus. Quem vai fazer a palavra se cumprir, a porta se abrir, o cenário mudar, a transformação acontecer, será o próprio Deus. Hoje Deus diz para você, eu, o Senhor, trabalho. Eu, o Senhor, opero milagres. Eu, o Senhor, faço o impossível acontecer. Quem faz sou eu. Então se posicione para receber e aguarde. A palavra de Deus para você hoje é, não tome atitudes precipitadas, mas aguarde. Eu vejo Deus falando claramente com pessoas aqui, irmãos, que estavam prestes a se precipitar e Deus está dizendo, aguarde. Ah, mas se eu quiser tomar atitude da minha forma, você toma, mas depois você vai colher as consequências. Você vai observar que o pai da fé não foi poupado das consequências. Irmãos, e é ruim viver com as consequências. É ruim, não é bom. Deus não quer, irmãos, que a gente fique na tribulação, na dor, no sofrimento, que haja falta de paz na nossa casa, que haja falta de paz na nossa vida, mas isso tudo vai depender do nosso posicionamento. A palavra do Senhor é bem clara ao dizer que se nós ouvirmos e obedecermos, nós vamos comer o melhor dessa terra.
Ou seja, se nós fizermos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Mas se você não quiser dar ouvidos, a espada entra. E você começa a passar por lutas que Deus não queria que você passasse. Deus não queria que Abraão passasse essa luta. Deus não queria que Sarai sofresse a humilhação de ser desprezada por sua própria serva que ela colocou na cama de Abraão. Mas tem coisas, irmãos, que não dá para a gente deixar de colher porque nós plantamos. Então precisamos plantar coisas boas para colhermos coisas boas e não plantarmos precipitação, assim diz o Senhor. E não plantarmos atitudes precipitadas, porque se nós plantarmos atitudes precipitadas, automaticamente a colheita vai vir. E a colheita não é boa para quem se precipita. A colheita não é boa para quem toma a direção sem a direção de Deus, fora da rota do que Deus falou. Que possamos esperar com paciência no Senhor, porque Ele vai trazer o cumprimento para a palavra dEle. Deus trouxe cumprimento para a palavra dEle. Nós sabemos que Isaac nasceu, ou seja, Deus, Ele promete e cumpre, mas é no tempo dEle. Declare comigo, Deus que promete, Ele cumpre, mas é no tempo dEle. O Deus que promete, Ele cumpre, mas é no tempo dEle. Então Deus traz o cumprimento no tempo dEle. Nós precisamos entender isso. E aguardarmos no tempo de Deus. Porque tudo no tempo do Senhor é perfeito. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários. Amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor. Para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigado. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que tudo no tempo do Senhor acontece de maneira perfeita. O Senhor Abraão, ele tomou atitude precipitada juntamente com Sara. E eles escolheram, Pai, porque se precipitaram, porque quiseram no tempo deles, Pai. Colheram tribulação dentro de casa, problema, Pai, nos ajude. Para que possamos assim nos posicionarmos como o Senhor quer. Para que possamos, meu Deus, viver os teus propósitos no teu tempo. Que a gente não possa, meu Deus amado, assim, fazer acontecer na nossa história as coisas da forma que a gente pensa que tem que ser. Para depois haver uma colheita ruim, como houve na história de Abraão e Sarai. Eles aqui, Pai, colheram consequências graves e seríssimas. Porque eles resolveram fazer aquilo que eles queriam. Senhor, que a gente entenda que a nossa vontade não é boa, perfeita e agradável, mas a tua vontade é que é boa, perfeita e agradável. O Senhor tem um tempo determinado para fazer cada propósito acontecer. Que possamos respeitar o tempo, Pai. Que possamos respeitar as direções. Que possamos respeitar aquilo que o Senhor ordena, porque o Senhor sabe o tempo, Pai. O Senhor sabe qual é a melhor direção. O Senhor sabe o que precisa ser feito para que o seu nome seja glorificado, Senhor, e para que tudo aconteça na tua hora, no teu momento, meu Deus amado, e para a glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor. Fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você que se precipitar não é a melhor direção, mas o melhor a fazer é aguardar.
Mesmo que você queira ver logo o agir de Deus, Deus diz para você, é melhor você aguardar. Porque tudo no meu tempo acontece de maneira perfeita. A ansiedade, ela não te faz viver os propósitos de Deus no seu tempo e na sua hora, mas ela te faz muitas vezes escolher consequências da precipitação. Então não deixe a ansiedade tomar conta da sua mente, do seu coração, a ponto de te fazer tomar atitudes precipitadas, mas aguarde em Deus, porque Deus tem a melhor direção para a sua vida, e quando Ele vê que você está preparado, quando Ele vê que você está preparado, Ele traz o cumprimento para a palavra dEle, e o nome dEle é glorificado na sua história. Aguarde em Deus, não se precipite, espere Deus te direcionar, porque Ele sabe o tempo certo de agir. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém. Aguarde no tempo de Deus. Deus te abençoe.